Olá, turma! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao módulo 2 do nosso curso Informação Boa é Informação no Rótulo. No módulo de hoje, nós iniciaremos o estudo da RDC 272, de 1º de julho de 2022, da Anvisa. Mas, inicialmente, eu deixo aqui para vocês o link onde você poderá consultar as legislações, sempre garantindo que elas estejam atualizadas. Por quê? Ao fazer uma consulta, por exemplo, em algum buscador com o nome da legislação, você pode correr o risco de obter essa informação em algum site ou algum arquivo que esteja desatualizado. Você clicando nesse link aqui ou colocando no Google alimentos, legislação Anvisa, irá abrir o link correto para que você tenha acesso à grande quantidade de legislações que a Anvisa tem e também de forma extremamente atualizada. Bom, o principal órgão que a gente vai utilizar aqui, as legislações do nosso curso, é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porém, pode em algum momento serem citados outros órgãos relacionados, como por exemplo o Inmetro, legislações do Código de Defesa do Consumidor relacionadas e também do Ministério da Agricultura. Bom, se você não tiver o link, poderá acessar no seu buscador colocando as palavras alimentos, legislação Anvisa e no primeiro, geralmente é o primeiro link, né? Ele vai abrir uma tela similar a essa, onde você vai encontrar alimentos e vários quadradinhos desse com temas. Você vai lá embaixo em legislação vigente e ele irá abrir um PDF chamado Biblioteca de Alimentos, certo? Essa biblioteca de alimentos ela vai conter um sumário e, consequentemente, o nome e os links das legislações mais atualizadas. Por exemplo, você vai passar a primeira e segunda página, você vai encontrar no item 2 informações ao consumidor, no item 2.1 terá as legislações de rotulagem de alimentos, que aqui está na página 15. Então, ao consultar a página 15, por exemplo, nós vemos aqui o visual de como é esse PDF e os links que estão em azul, certo? Eles são clicáveis. Então, ao clicar aqui, ele vai abrir a legislação para você verificar. Aqui nós temos o início da de rotulagem e ele diz o que é essa instrução. Instrução, decreto, lei, qual a categoria de legislação. Aqui temos alguns exemplos de algumas que nós utilizaremos nesse curso. Por exemplo, lá em cima nós temos na primeira setinha a RDC 2429 de 2020, ele diz que é uma rotulagem nutricional de alimentos embalados e coloca as alterações e alguns atos relacionados, algumas legislações que estão vinculadas a ela. Nós temos também outra importante que nós iremos tratar, altamente vinculada a 429, que é a Instrução Normativa 75 de 2020. E aqui nós iremos começar a falar hoje, que é a RDC 727 de 2022. Vamos clicar, por exemplo, nessa RDC 727 de 2022. Ao clicar, ele irá abrir essa tela, certo? Onde tem legislação, aí vai ter resolução da diretoria colegiada, que significa RDC, certo? E se tem RDC, ela vai vir, você já tem uma noção de que ela é uma legislação da Anvisa. E vai ter outros dados, por exemplo, o status, dizendo que ela está vigente, então que ela está valendo. Tem a ementa dizendo qual o assunto dela e lá embaixo alguma outra observação importante. Um ato relacionado, alguma outra legislação que possa ser importante você consultar. Para baixar o arquivo do PDF da legislação, basta clicar nesse primeiro quadrado, onde tem a resolução da legislação da direção colegiada, aí ela vai abrir um arquivo. Para quem nunca viu uma legislação da Anvisa, ela tem um padrão, certo? Então, a gente destaquei aqui, por exemplo, alguns pontos importantes da 727 de 2022. Nós temos ela informando que é vinculada ao Ministério da Saúde, que é da Anvisa, diz qual a legislação 2727 de 1º de julho de 2022, diz em que página do Diário Oficial da União essa legislação foi publicada. Embaixo, ela vai dizer o que é a ementa dessa legislação, que ela vai dispor sobre a rotulagem de alimentos embalados e em seguida vai trazer informações importantes.
A primeira delas aqui em destaque no retângulo vermelho abaixo é o artigo 1º, que ele vai falar que é uma resolução que vai tratar de quê? De alimentos especificamente embalados. Então, assim, essa é uma forma de você garantir, via legislação da Anvisa, de ter sempre essas legislações atualizadas. Por quê? Quando alguma legislação mudar, for alterada, o link lá nesse PDF ele vai modificar. Então, eu aconselho a vocês a não baixar esse arquivo e estar sempre consultando o mesmo arquivo, certo? Todas as vezes que for consultar, faça esse passo a passo, porque se algum link mudar, vai estar atualizado a data na primeira página lá desse arquivo, denominado Biblioteca de Alimentos. Aqui embaixo, quando você rolar o PDF, vai estar a data da última atualização. Então, se você ficar utilizando sempre um arquivo antigo, o link não vai funcionar ou, consequentemente, você vai ter dificuldade para encontrar a legislação mais atualizada. Enfim, vamos começar a nossa 727 de 2022. A 727, altamente atualizada, né, de julho de 2022, um pouco mais de um ano de existência dessa legislação. Como todas, ou a maioria das legislações, ela já sofreu algumas alterações, certo? Mas nós iremos tratar dos pontos mais importantes aqui, que são os que estão vigentes. Ela dispõe primeiro sobre a rotulagem de alimentos embalados, ela não vai falar especificamente da rotulagem na parte nutricional, certo? Ela vai trazer informações gerais para todas as qualidades de produtos embalados. Uma das coisas mais importantes quando você lidar com alguma legislação é em relação a que se aplica, certo? Às vezes se torna óbvio e algumas pessoas questionam, isso é muito óbvio, já está escrito lá, mas legalmente algo para ele estar valendo, está dentro não querendo ser redundante, mas está dentro da legislação, da legalidade, ele necessita estar explícito, por mais óbvio que seja, certo? Então, a primeira coisa que você tem que observar na legislação é o âmbito de aplicação. Nesse caso, a 727, ela é aplicável a essas situações. Alimentos que são embalados na ausência do consumidor, incluindo as bebidas, os ingredientes, os aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia, inclusive aqueles que são destinados exclusivamente para processamento industrial ou serviços de alimentação. Então, também entram na gama de aplicabilidade dessa legislação aquele tipo de produto alimentício que não chega ao consumidor final direto. Ele é vendido para uma lanchonete, ele é vendido para outra fábrica, ok? Tem algumas pequenas possibilidades de mudanças no modo como aquela diretriz dessa legislação vai ser aplicada, mas tem que ter rotulagem, ok? Como é já de costume, logo no início de muitas legislações, eles trazem algumas definições de alguns termos ou palavras para que não fique nenhuma ambiguidade e nenhuma dúvida sobre o que a legislação está falando. Então, por exemplo, ela traz vários tipos de definições. Algumas delas, o que é um aditivo alimentar, o que é um alérgeno alimentar, o que é uma alergia alimentar, o que é um alimento em si, o que é uma contaminação cruzada, o que é uma embalagem, o que vem a ser uma denominação de venda, lote, ingrediente, painel principal, entre outros. Por exemplo, ele traz como definição de aditivo alimentar, que é todo ingrediente adicionado intencionalmente, ou seja, você vai colocar na formulação do seu produto, sem propósito de nutrir, então ele não se classifica como nutriente, ele tem uma função tecnológica que vai ter o objetivo de modificar alguma característica, seja ela física, química, biológica ou até sensorial, durante a fabricação, preparo, processamento, tratamento, embalagem, até armazenamento, transporte e manipulação, mas não incluindo contaminantes ou substâncias nutritivas que sejam incorporadas no alimento para manter ou para melhorar suas propriedades nutricionais. Ele também diz, por exemplo, que um alérgeno alimentar, que vai ser muito importante, que nós falaremos no nosso curso ainda sobre essas substâncias e o modo como elas têm que ser
passadas as informações através do rótulo. Um alérgeno alimentar que é qualquer tipo de proteína, que inclusive as proteínas modificadas e alguns pedaços ou frações dessas proteínas que são derivadas de produtos que vão causar essas alergias, ou seja, que vão causar essas reações adversas que são reprodutíveis mediante um mecanismo imunológico específico que ocorre em indivíduos que são sensíveis após o consumo de determinado tipo de alimentos, por exemplo, ovo, glúten, alguns que têm problemas com alguns tipos de produtos marinhos e assim vai, soja, mas nós veremos com mais detalhes sobre alergias em outro modo. Outra definição bastante importante que eu gosto de destacar é a definição do que é lote, certo? Então, lote para a Anvisa nessa legislação é o conjunto de produtos ou de um mesmo produto, de um mesmo tipo, né, que são processados no mesmo fabricante ou no mesmo fracionador, ou em um espaço de tempo determinado, em um mesmo espaço, né, de tempo e físico, sob condições essencialmente iguais. Então, todas essas unidades, esses conjuntos de produtos produzidos nas mesmas condições, nós chamamos de lote. E, por último, quero destacar aqui uma definição importante, que é rotulagem. Para a Anvisa, a rotulagem é toda inscrição, legenda, imagem ou qualquer matéria descritiva ou até gráfica que está escrita, impressa, estampada, gravada em relevo, litografada ou colada sobre a embalagem do alimento. Daí vem uma dúvida que uma vez eu recebi. Por exemplo, se você quer fazer uma adequação e tem algumas últimas embalagens, né? Mas precisa colocar uma informação ali e quer ainda reutilizar para não perder essas embalagens antigas. Se você conseguir colocar um adesivo com aquela informação de modo que ela atenda todas as observações que essa legislação de rotulagem da Anvisa tem, você pode sim adicionar esse adesivo. Ou você pode fazer o seu rótulo todo em formato de adesivo, porque ele diz na parte da definição que pode ser gravada, litografada ou colada sobre a embalagem do alimento. Por isso que é permitido que muitos produtos não tenham um rótulo direto marcado na embalagem, e sim de outro material que é colado sobre a embalagem. Inicialmente também nós temos sempre o que é proibido, né? Então, o que é proibido em uma rotulagem de qualquer alimento embalado? É sempre proibido aquilo que vai levar o consumidor ao erro, ou induzir, ou sugerir alguma informação, algum atributo que seja ilegal para ser veiculado relacionado a alimentos. Por exemplo, conter vocábulos, sinais ou uma representação gráfica que vai gerar uma informação que é falsa, incorreta, insuficiente ou que possa induzir o consumidor a um equívoco, a um erro, uma confusão em relação à verdadeira natureza, composição, a procedência daquele produto, o tipo, a qualidade, quantidade, validade, rendimento e a forma de uso. Assim como também é proibido atribuir qualquer efeito ou propriedade que que não possam ou que não possam ser demonstradas em relação àquele produto, ao que está sendo dito, né? Também fazer um destaque de alguma presença ou ausência de componentes que sejam intrínsecos do próprio produto, certo? Exceto no caso que tem uma legislação específica que lhe permita. Por exemplo, dizer que um produto de origem vegetal ele não tem colesterol, né? Então, isso é uma característica intrínseca daquele produto. Um óleo de soja, vai colocar não conter colesterol, para uma pessoa leiga, ela pode acabar comprando aquele produto achando que ele é melhor do que os outros óleos, mas isso é uma característica implícita, natural do próprio produto, tá? Então, isso pode levar o consumidor ao erro e é proibido. Assim como veicular qualquer tipo de alegação ou ausência de alimentos alérgicos ou alérgenos alimentares, exceto nos casos previstos em uma norma específica, tá? Então, se tiver uma legislação falando daquela categoria de produto e tem alguma permissão especificamente, então essa legislação aqui permite que tenha essa exceção.
Também ressaltar certos tipos de alimentos processados, a presença de componentes que são adicionados como ingredientes em todos os alimentos com tecnologia de fabricação semelhante. Então, se todos os produtos de panificação contêm farinha de trigo, então não tem por que destacar que contém farinha de trigo. Ou algum produto que sempre vai ovo, então destacar que tem ovo, como se aquilo fosse um diferencial daquela formulação, mas é comum a qualquer fabricante do produto na mesma categoria. Ressaltar a qualidade que possa induzir a um engano com relação às reais ou supostas propriedades terapêuticas que alguns componentes ou ingredientes que tenham ou possam ter quando consumidos em quantidades diferentes daquelas que se encontram no alimento ou quando consumidos de forma farmacêutica. Temos também que é proibido indicar que um alimento ele possui propriedades medicinais ou terapêuticas, isso é outra categoria de produtos, né? Não é dentro da categoria de alimentos, e aconselhar seu consumo como um estimulante para melhorar a saúde, para prevenir doenças ou ação curativa, certo? Então, tudo isso é proibido. E é importante frisar aqui embaixo, coloquei em destaque em azul, que a rotulagem ela é feita de forma exclusiva em estabelecimentos processadores que estão autorizados, estão habilitados pela autoridade competente aqui no país para elaborar ou para funcionar esse produto. Então, não são todos os locais que possuem essa competência ou autorização legal para realizar a rotulagem. Outro termo importante destacado nessa legislação é em relação à denominação geográfica, seja ela de um país ou de uma região ou de uma população, elas são reconhecidas como lugares onde são fabricados alimentos com determinadas características. Eles não podem ser usados na rotulagem ou nem na propaganda de alimentos que são fabricados em outros lugares que possam induzir o consumidor a um erro, um equívoco ou engano. Por exemplo, se a gente tem no Brasil que a aguardente feito de cana aqui no território nacional, com a tecnologia específica, ela é denominada de cachaça. Então, se isso fosse específico apenas de uma região, da região Nordeste, por exemplo, outra região não poderia utilizar essa informação, certo? Então, essa denominação geográfica ela é protegida legalmente. Assim como também tem outros produtos a nível internacional, como champanhe, tequila, alguns tipos de queijo, que tem a referência das características e eles precisam ser produzidos com aquelas características naquele local em específico para ter aquela denominação. E depois de toda essa introdução, a gente vem no foco mais importante, digamos assim. O que é considerado, certo, informação obrigatória no rótulo de qualquer alimento embalado. Nós temos uma lista, certo? Só que nem todos esses daqui tem algumas exceções que nós citaremos mais na frente, que alguns deles não são obrigatórios. Por exemplo, mas de modo geral, todo rótulo tem que ter denominação de venda. Não se preocupe que a gente vai falar o que é denominação de venda e algumas outras informações que não estejam tão claras, a gente vai falar mais à frente. Denominação de venda, lista de ingredientes, advertência sobre os principais alimentos que vão causar alergias alimentares, advertência sobre lactose, nova fórmula, certo? Então, tem uma legislação de 2020, que é a RDC 421, que ela vai tratar sobre os itens especificamente, como eles devem ser repassados ao consumidor quando tem uma nova fórmula do produto. Advertências relacionadas ao uso de aditivos alimentares, rotulagem nutricional, que já são outras legislações que nós trataremos mais na frente do curso, depois da 727. Conteúdo líquido, a identificação da origem, lote, prazo de validade, as instruções de conservação, preparo e uso do alimento, quando necessário, e também outras informações que alguma legislação específica exige. Aqui trago para ilustrar um rótulo, né, de uma almôndega, que ela vem congelada. Então, aqui a gente tem embaixo almôndega bovina, especificando a denominação de venda do produto. Ele vai trazer também a nova legislação, a nova FOP,
que nós falaremos dela nas legislações relacionadas à rotulagem nutricional. Essas marcações em preto, né, que são informações agora que vocês vão encontrar muito nos produtos alimentícios, logo aqui no painel, nessa parte frontal do produto. Porém, tem alguns requisitos para que eles sejam usados e também a forma como eles vão ser usados. São cenas dos próximos capítulos do nosso curso. Aqui na parte de trás também nós temos algumas informações, como por exemplo a lista de ingredientes lá embaixo, a tabela nutricional em 100 e 80 gramas, que também é de uma legislação mais à frente, os modos de preparo, entre outras informações, como saque, lote e assim vai. E também, bem destaca aqui, a informação sobre substâncias que podem causar alergias alimentares. Outro ponto são que alguns desses incisos, no caso o inciso 3, o 4 e o 5, que são as informações sobre advertências de alimentos que causam alergias, as advertências de lactose e a de nova fórmula, eles não vão se aplicar em algumas situações, como alimentos que sejam embalados, preparados ou fracionados no comércio, no próprio estabelecimento, alimentos embalados no ponto de venda a pedido do consumidor, alimentos para dietas com restrição de lactose, no caso da declaração dessa lá, que a gente trata no inciso 4, que é as advertências de lactose, e também os alimentos que são destinados exclusivamente para fins industriais ou para um serviço de alimentação. No caso, essas informações podem ser distribuídas de outra forma, como é citado mais à frente na legislação. Há algumas também exceções, ou seja, não obrigatoriedade, para você adicionar ao inciso 9, no inciso 11, que no caso é o prazo de validade. E existe uma tabela, que é o anexo 1, que traz uma lista dessas categorias ou tipos de alimentos que não é necessário você colocar o prazo de validade. Como, por exemplo, frutas e hortaliças frescas, incluindo batatas não descascadas, cortadas ou tratadas de outra forma análoga, vinhos, licores, bebidas alcoólicas que têm mais de 10% de álcool, produtos de panificação e confeitaria que, pela natureza do conteúdo, eles são geralmente consumidos em até 24 horas depois da fabricação, açúcar sólido, vinagre, gomas de mascar, sal não enriquecido com iodo, também produtos de confeitaria à base de açúcar, confeitos, caramelos, balas, entre outros tipos de alimentos. Então, sim, é possível você encontrar um rótulo de alimento que não tenha um prazo de validade, mas é específico para essas categorias que vocês estão visualizando nesse anexo 1. Professora, são muitas informações, Mas e aí, se eu tiver uma embalagem que ela tem uma área, um painel principal, ou seja, aquela parte da rotulagem que está apresentada de forma mais relevante, que traz geralmente o logotipo da marca, algumas características, o nome do produto, aquela parte frontal que fica mais exposta, que é o que a gente chama de painel principal. Se ela for menor do que 10 centímetros quadrados, e aí ela for de um tamanho muito pequeno, você vai ter que colocar todas as informações? Nesse caso, alguns incisos não são necessários, como por exemplo, o 2, que vai trazer a lista de ingredientes, o 9, que vai trazer a identificação da origem, o 10, identificação do lote, o 11, o prazo de validade, e o 12, que vai trazer instruções de conservação, preparo e uso do alimento, se necessário. No caso, as declarações desses incisos específicos não são obrigatórios, exceto quando se trata de uma especiaria ou uma erva aromática. E também não tem essa obrigatoriedade no caso de embalagem que contiver as embalagens pequenas, elas devem apresentar a totalidade das informações exigidas nesses requisitos, nesses 13 requisitos de informação. Por exemplo, você tem uma embalagem primária de uma embalagem individual mais pequena, esteja menor, seu painel principal menor do que 10 centímetros quadrados, então, consequentemente, se eu tiver uma embalagem secundária que vai agregar e juntar todas essas embalagens primárias,
as informações, o total das informações devem estar contidos nessa embalagem secundária. E sim, existe padrão para a parte gráfica de todas essas informações. Primeiro, elas necessitam estar em português, sem prejuízo de algum texto em outro idioma, então ela pode vir sim em outros idiomas, mas tem que ter o português. Pode o tamanho também, a coloração, certo? A fonte, elas têm que serem caracterizadas como letras e de tamanho que seja fácil de leitura, certo? Que tenha no mínimo 1 milímetro de tamanho. Elas têm que ter uma coloração contrastante, né, com o fundo para facilitar a visibilidade. Então, não é qualquer tamanho, qualquer coloração de caracteres que podem ser utilizados. Além disso, se tiver essas informações, elas não estiverem em português, né, pode sim ser colocada uma etiqueta de forma complementar, né, na origem ou no destino da comercialização, com as informações, de todas as informações traduzidas e nessas obrigatoriedades de tamanho, de visibilidade de letra e do idioma. Então, se eu estou importando um produto, ele pode ou lá, quando estiver saindo do país, ou quando chegar aqui, ser adicionada essa informação em formato de etiqueta. Aí nós chegamos num ponto importante, que é o básico de um produto alimentício, de uma rotulagem, que é a denominação de venda. Ou seja, a denominação de venda ou designação de venda é o nome específico e não genérico que ele vai indicar a verdadeira natureza e as características do alimento. Algumas legislações específicas, né, de uma categoria, uma legislação falando de um regulamento de identidade e qualidade de uma categoria de produto específico, pode sim permitir que você coloque na denominação de venda uma classificação, uma categoria como, por exemplo, picado, ralado, congelado, algumas categorizações que aquele produto e aquela legislação específica permite, certo? Então, ela é uma forma de possibilitar que seja o mais claro possível o que é o produto para o seu consumidor. Então, ele vai estar lá na parte do painel principal dizendo biscoito recheado de chocolate com recheio de morango e cobertura de caramelo. Então, ele vai estar bem especificado o que é aquele produto, para não deixar dúvidas para o consumidor. E a denominação de venda, ela tem que ter algumas observações. Ela tem que observar pelo menos uma das denominações estabelecidas nas normas que definem os padrões, né, de identidade e qualidade. Então, legislações que falam de um produto específico com suas características podem conter obrigatoriedades ou informações facultativas para você colocar ou não agregado essa informação extra junto da denominação de venda, certo? Pode variar de uma categoria de alimentos para outra de acordo com a legislação específica. Constar no painel principal em contraste com as cores que assegura a correta visibilidade. Então, não pode colocar a denominação de venda na lateral. Se for uma caixinha, como aquela ali da almôndega, não pode estar na lateral e nem na parte de trás. Tem que estar no painel principal, que é aquele que vai vir uma imagem de acordo com o produto, vai vir o nome geralmente da marca, então ele tem que estar naquele painel principal. Também a denominação de venda ela vai poder conter a expressão tipo com letra igual, de igual tamanho, realce e visibilidade, aquelas que são empregadas na denominação quando o alimento for fabricado segundo as tecnologias características de diferentes lugares geográficos, para obter alimentos com propriedades sensoriais semelhantes com aquelas que são típicas de certas zonas conhecidas. Porém, essa expressão aqui do inciso 3º, que é o uso do tipo, ela não pode ser utilizada para a denominação de venda de algumas bebidas alcoólicas que possuem determinadas características. Então, não pode ser
uma bebida tipo outra. Não existe isso. Em alguns tipos de produtos, nós temos a possibilidade de utilizar essa expressão, mas no caso de bebidas não é permitido. Bebidas alcoólicas. Há ainda a possibilidade de que essa denominação de venda possa conter alguma denominação que já é consagrada no mercado, de fantasia, da fábrica, ou alguma marca registrada, e também conter palavras ou frases adicionais que, junto ou próximo da denominação de venda, para evitar que o consumidor seja enganado, seja induzido ao erro com respeito à natureza ou à condição física daquele alimento, incluindo, por exemplo, cobertura, o tipo de cobertura, a forma que ele está sendo apresentado, inteiro, ralado, em pedaços, né? A condição ou o tipo de tratamento que ele tenha sido submetido. E para finalizar o nosso módulo de hoje, vamos falar sobre lista de ingredientes, algo muito importante e que aconselho a você, não só para a lista de ingredientes, mas para qualquer outro termo que nós estivermos tratando aqui no curso. Você guarde uma embalagem ou mais de uma embalagem quando estiver assistindo o vídeo, vá conferindo as informações e envie alguma dúvida no nosso fórum de dúvidas do módulo ou compartilhe algum fato interessante que você observou. No caso de lista de ingredientes, são permitidas o uso de duas expressões. A palavra inteira, ingredientes, 2 pontos, você inicia a listagem dos ingredientes em ordem decrescente de proporção. Então, o primeiro produto que está na lista de ingredientes é o que está em proporção maior, o segundo que está em segundo, e assim vai. Ou, se você tiver pouco espaço, você pode abreviar a palavra ingredientes para INGR ponto, depois coloca 2 pontos e inicia a sua lista de ingredientes. Não esqueçam, a ordem da lista de ingredientes é sempre decrescente. O ingrediente que está em maior quantidade vem sempre primeiro e o de menor quantidade por último. Lembrar também que existem os chamados ingredientes compostos. Os ingredientes compostos são ingredientes que são constituídos por mais de 2 ingredientes. Por exemplo, eu estou usei farinha para fazer um bolo, aí tinha leite, tal. Aí o quarto ingrediente em proporção é uma calda de chocolate. Só que essa calda de chocolate foi formulada com alguns outros ingredientes. Então, esses alguns outros ingredientes que formam a calda de chocolate vão ser os ingredientes correspondentes a esse produto composto que é a calda de chocolate. Ou seja, esses ingredientes compostos, eles vão ser listados, né, na sua ordem de decrescente de proporção, porém vai vir entre parênteses os seus ingredientes da mesma forma, de ordem decrescente de proporção. Por exemplo, se eu tenho de um determinado alimento, eu tenho que o produto mais utilizado, o ingrediente mais utilizado é a farinha, em segundo, a água, em terceiro, leite, em quarto, a calda de chocolate. E essa calda de chocolate, ela é feita por, primeiro, água, açúcar e cacau, nessa ordem. Então, a gente vai ter que colocar depois do nome calda de chocolate, abre um parêntese e coloca a ordem desses ingredientes que formaram esse ingrediente composto, que é a calda de chocolate, na ordem também decrescente. Então, viria calda de chocolate, abre parêntese, água, açúcar e cacau, né? Ou achocolatado, e assim vai. Aí você fecharia o parênteses e continuariam os demais ingredientes do produto principal. Algumas dúvidas geram em relação à água, certo? A água, que faz parte de ingredientes compostos declarados como, no caso, salmoura, xaropes e outros, podem estar ou não incluídas, certo? Mas a legislação acaba permitindo que você não precisa declarar se você não quiser. E se aquela água ou outro componente for volátil, acabar evaporando durante o processo de fabricação, você, obviamente, não vai necessitar declarar na lista de ingredientes. Existe também nessa legislação uma lista
de nomes genéricos que podem ser utilizados para representar uma classe determinada de ingredientes. Por exemplo, no caso de óleos refinados, a classe de óleos refinados diferentes do azeite de oliva, eu posso utilizar óleo de... No caso de várias categorias toda de amidos, os amidos modificados por ação enzimática, eu posso colocar só amido. No caso de amido modificado que seja modificação química, tem que colocar o nome amido modificado, mas independente de qual seja. Pode utilizar o termo pescado para todas as espécies de pescado quando o pescado constitui um ingrediente de outro alimento e sempre que no rótulo e na apresentação desse alimento não se faça referência a uma determinada espécie de pescado. Você pode utilizar também para queijo, só o nome queijo, para todos os tipos de queijo, quando o queijo ou uma mistura de queijos constitua um ingrediente de outro alimento e sempre que no rótulo e na apresentação desse alimento não faça referência a um queijo em específico. Outros exemplos, goma base, açúcar para qualquer tipo de sacarose, também ervas aromáticas ou misturas de ervas aromáticas para todas as ervas que possuem um aroma, são caracterizadas como bastante aromáticas, ou parte de ervas aromáticas que estão separadas ou misturadas no alimento. Frutas cristalizadas. Esse termo pode ser utilizado para qualquer tipo de fruta que tenha passado pelo processo de cristalização que não exceda 30% do peso daquele produto todo. Ela é um ingrediente que não vai passar de 30%, mas independente de qual fruta for utilizada, se ela passou pelo processo de cristalização, você pode simplesmente colocar o nome genérico de frutas cristalizadas. Temos também duas observações que eu achei bastante importantes. No caso de alimentos que são desidratados, concentrados ou condensados ou evaporados, que necessitam de reconstituição para o seu consumo através da adição de água, então lá no consumidor, é claro, a lista de ingredientes pode ser declarada com a expressão ingredientes do produto preparado segundo a indicação do rótulo e assim você coloca toda a relação de ingredientes do produto quando ele está reconstituído em ordem decrescente de proporção. Então, você vai colocar naquela lista, se você utilizar essa expressão, né? Ingredientes do produto preparado segundo indicações do rótulo, depois que tiver as suas proporções, quando o consumidor na sua casa reconstitui aquele produto. Eu tenho, por exemplo, uma sopa em pó. Ela precisa ser adicionada água. Então, se eu fizer de acordo com as recomendações de fabricantes, colocar tanto de água preparada modo em que ele me instruiu no rótulo, ele vai ter essa concentração, essa quantidade de ingredientes nesta ordem. Que aí você vai colocar essa expressão que está em vermelho e adicionar a ordem decrescente do produto já finalizado. É possível realizar esse tipo de informação para o consumidor. Já no caso de mistura de frutas, de hortaliças, de especiarias ou de plantas que são aromáticas, que não tem uma predominância significativa de nenhuma delas, então quase todos na mesma quantidade, né, 2, 5%, 30%, 10%, não tem como algum deles com uma quantidade maior, proporcionalmente bem maior do que a outra. Então a declaração da relação desses ingredientes, ela não precisa seguir uma ordem decrescente de proporção, desde que tenha acompanhado a expressão em proporção variável. No caso dos aditivos alimentares, ou seja, o que seria um aditivo, né? Deixando bem claro, todo ingrediente que é adicionado de forma intencional, a gente até falou antes, né? Sem o propósito de nutrir. Lembra que nós falamos que ele vai gerar alguma modificação nas características, seja sensoriais, biológicas, físicas, químicas, durante alguma ou mais de uma das fases de produção, mas não vai trazer nenhum benefício nutricional. Então, dentro da lista de ingredientes, os aditivos alimentares eles vão estar no final da lista, ou seja, após os demais ingredientes que têm uma função nutricional. Então, eles vão ser classificados, né, categorizados pelo nome, a função tecnológica, por exemplo, se tem mais de uma substância que tem a função de ser um emulsificante, então vai vir o nome emulsificante e vai vir agregado quais os emulsificantes. Existem duas possibilidades
de como essa informação dos aditivos vão vir. É permitido que você coloque o nome, né, específico daquele tipo de aditivo, lecitina de soja, ácido ascórbico, tá? Qual o tipo de aditivo que você utilizar, ou você pode simplesmente usar o código do Sistema Internacional de Numeração, o INS, que cada tipo de aditivo ele tem um número específico para que aqui no Brasil saiba que aditivo é esse, na China saiba, no Japão, nos Estados Unidos. Então vocês não tem erros de tradução e todo mundo sabe qual exatamente a substância. Porém, especificamente sobre o caso da tartrazina, que é um corante, que a sua numeração do Sistema Internacional é 102 ou 102, então, especificamente no caso de aditivo alimentar corante tartrazina, a declaração vai ter que estar de forma obrigatória escrito o nome, certo? Então, você pode colocar só o nome corante tartrazina ou colocar corante tartrazina e o INS entre parênteses, mas não pode colocar só o INS como outros tipos de aditivos são permitidos. Então, ficamos por hoje. E não esqueça, qualquer questionamento, pergunta ou compartilhamento de informação, utilize o nosso fórum. Tchau e até o próximo vídeo.